Olá a todos e a todas, tudo bem? Nesse vídeo irei apresentar o diagrama de atividades da OML, que é utilizado para modelar, como o próprio nome diz, uma sequência de atividades que podem ser um método, um algoritmo ou um processo complexo. Então, vamos lá. Podemos observar neste slide um exemplo de diagrama de atividades em que nós temos, a partir desse estado inicial, uma série de atividades que serão desenvolvidas até se terminar esse fluxo, né, esse diagrama de atividades. Percebam que nós temos elementos que podem levar as pessoas, quando se deparam com um diagrama de atividades como esse, confundirem com um fluxograma. E não é a mesma coisa. Um fluxograma, ele se baseia num processo sequencial, passo a passo, em afirmações cujas as respostas sejam sim ou não. Há uma analogia entre o diagrama de atividades e o fluxograma, porém, não são a mesma coisa, não utilizam, inclusive, não compartilham da mesma representação, são similares. O diagrama de atividades é uma representação gráfica para demonstrar determinadas atividades que os objetos desempenham no sistema, na ordem pela qual as coisas devem ser feitas, podendo ser de uma forma sequencial ou de forma concorrente, paralela, ao mesmo tempo. Isso, o fluxograma, ele não possui essa possibilidade de você demonstrar processos em paralelo. Nesse exemplo, temos um diagrama de atividades para cadastrar um tutor ou um proprietário de um animal de estimação, naquele exemplo do pet shop. Vamos à leitura desse diagrama. Iniciando pelo estado inicial, nós, primeiramente, fazemos a pesquisa para saber se essa pessoa, proprietária ou tutora do animal de estimação do pet, já está cadastrada. Se ela já estiver cadastrada, irá por esse caminho de cima. Se não estiver cadastrado, terá ainda a opção de inserir um novo tutor ou de cancelar essa operação e encerra o diagrama de atividade. Termina o diagrama de atividade. Se escolheu em cadastrar um novo tutor, uma vez que o tutor esteja cadastrado, grava as informações, encerra o diagrama de atividade. Caso tenha pesquisado e encontrou o tutor ou o proprietário desse animal, então vai mostrar as informações dessa pessoa e os respectivos animais de estimação, e aí terá três opções: alterar os seus dados, cancelar e sair do sistema, ou então excluir os dados dessa pessoa do sistema. Se optar em alterar, uma vez alterados os dados da pessoa, do tutor ou do proprietário, e esses dados já estiverem sido todos eles completados a alteração, então grava as informações e sai do sistema. Mesma coisa em relação à exclusão. Uma vez que confirma a exclusão do tutor ou do proprietário, exclui todas essas informações, grava e sai do sistema. Percebam que aqui você tem setas entrando, fluxos entrando, porém você só tem um fluxo saindo, uma transição que é para gravar. Por isso que eu sei que quando eu cadastro um novo tutor, quando eu altero ou quando eu excluo, próxima atividade aqui vai ser o da gravação. E caso ele tenha consultado, mostrou todas as informações e tenha optado pela opção cancelar, então sai do sistema. O diagrama de atividades, a partir da versão 2.0, deixou de ser um subtipo de diagramas de transição de estados e passa a ser considerado um diagrama totalmente independente, deixando inclusive de se basear em máquinas de estado e passando a se basear em redes de Petri. Porém, alguns elementos, algumas representações gráficas, elas se mantêm iguais, inclusive com a mesma representação gráfica e a mesma significado. Então, por exemplo,
a ramificação, aquele losango, ele existe nos dois diagramas, tanto no diagrama de transição de estados, em que você pode ter opções para fazer a transição entre os estados, quanto no diagrama de atividades para demonstrar essa transição entre as atividades. O mesmo em relação a processamento paralelo, a você ter essa possibilidade de estados sendo executados de forma paralela ou de atividades executadas em forma paralelas, caso seja um diagrama de atividades. Também deve-se considerar que no diagrama de atividades podemos modelar mais de uma atividade no mesmo diagrama. No DTE, elaboramos um diagrama para cada classe. Então, vejam, diagrama de atividades se modela o diagrama para pode ser por uma ideia, pode ser por um processo, por uma parte do sistema que seja mais complexo, ou até mesmo de todo o requisito que você levantou. Desde o momento, vamos supor que seja um sistema para uma pizzaria, do momento em que o cliente liga até o momento em que ele recebe esse produto em casa, eu posso fazer um único diagrama de atividades. E depois eu posso ir desenvolvendo diagramas de atividades para partes complexas. Por exemplo, no momento em que ele está fazendo o pedido, no momento em que a loja está comprando produtos ou fazendo um controle de estoque daquela pizzaria. Já no diagrama de transição de estados, nós elaboramos um diagrama de transição de estados por classe. Então, cada classe vai ter o seu respectivo diagrama de transição de estados, com os estados que uma determinada classe possui. Ainda em relação ao diagrama de atividades, nós podemos modelar mais de uma atividade ao mesmo tempo. As atividades podem se aplicar à modelagem organizacional para engenharia de processos de negócio e workflow e podem ser aplicadas para a modelagem de sistemas de informação para especificar projetos ao nível de sistema. Em relação ao diagrama de interação, o diagrama de atividades, ele exibe um fluxo entre uma atividade para outra. O diagrama de interação, ele exibe um fluxo em que você tem uma troca de mensagens, o que a gente chama de controle, entre um objeto e o outro. Então, no diagrama de interação, você pega os objetos que fazem parte do sistema para uma determinada interface, para um conjunto de atividades mesmo, podendo até ser para um conjunto de atividades. Então, vamos supor, a atividade é para inserir um novo cliente. Então, quais são os atores, quais são as interfaces, quais são as classes que fazem parte desse cadastrar novo cliente. E você mostra as interações que ocorrem entre eles. O diagrama de atividades vai demonstrar como que é um cadastro de maneira geral de um cliente. Mais ainda, podendo ser todo o sistema desse comércio, por exemplo, que tem um cliente como sendo uma das atividades a ser demonstrada. Então, o diagrama de atividades você define a qualquer momento, inclusive antes de se modelar um sistema, usando casos de uso, pode ser feito antes de você, primeiro o diagrama, em que você quer conhecer os processos, como que funciona o passo a passo, né? Como eu disse, desde o momento em que a pessoa chega numa loja até o momento em que ela sai com o produto dessa loja. E o diagrama de interação, você desenvolve ele após ter feito levantamento de requisitos, modelagem de casos de uso com diagrama de casos de uso com a documentação, projeto de interfaces e diagrama de classe. E o diagrama de atividades possui diferentes propósitos, como analisar e compreender o fluxo entre diversos casos de uso, o funcionamento interno de um objeto, entender as ações que executamos quando executamos uma operação, é o que vai nos resultar, na verdade, no próprio código, no próprio algoritmo do sistema, mostrar o funcionamento de um processo de negócios em termos de atores, em termos de fluxos de trabalho, de organizações e objetos, mostrar como uma instância de caso de uso pode ser realizada em termos de ação e mudanças de estados de objetos, e mostrar como um conjunto de ações relacionadas podem ser executadas e como isso vai afetar os demais objetos ao seu redor.
Entre os elementos que compõem um diagrama de atividades, nós temos a própria atividade, que aqui é representada por esses retângulos arredondados ou com cantos arredondados. Nós temos o fluxo de controle, em que nós identificamos o estado ou atividade inicial, atividade final, a transição, que é a mudança entre atividades, então de uma atividade para outra, de uma atividade para outra, de um estado inicial para uma atividade. Então, quando se tem essa transição, você também é um fluxo de controle, ou ainda o evento, condição de guarda ou as ações que vão ocorrer na transição. Então, a transição é o ato de mudar de uma atividade para outra, ou, no caso de transição de estados, de um estado para outro. Nessa transição podem acontecer, ela pode ser, pode ocorrer essa transição por ter atendido uma condição, por ter sido executada uma ação, ou por ter sido solicitado através de um evento. Esse evento pode ser automático, quer dizer, terminou de executar aquela atividade e passa para o próximo, ou está executando uma atividade e alguém, por exemplo, pressiona uma tecla como cancelar. Para a atividade, passa para uma próxima. E ainda nós temos o nó de controle, que aí vamos ter as possibilidades de desvios ou então de separações. Sempre que nós temos a ideia de uma intercalação, que é quando juntam os diferentes desvios, é porque antes você teve um desvio ocorrido antes desse teu sistema. Ou ele ocorre porque nós tivemos processos que podem ter sido executados em paralelo e que depois, num determinado momento, se juntam numa intercalação. O mesmo ocorre em relação à separação e à junção. Nós vamos detalhar cada um deles agora. Então, no caso da atividade, ela é representada, como eu disse, por um retângulo com bordas arredondadas, o nome da atividade vai dentro dela. Aqui nós temos um exemplo, aguardando o horário de aula. Poderíamos ter uma atividade chamada ministrando aula, realizando provas, realizando atividades, corrigindo provas e assim por diante. Isso são atividades. Uma atividade, para que ela inicie o diagrama de atividades, ela precisa de um estado inicial, de uma atividade inicial. Então, todo diagrama de atividades, assim como todo diagrama de transição de estados, terá um e somente um estado inicial, uma atividade inicial. É a partir dela que nós iniciamos a leitura, o desenvolvimento de um diagrama de atividade. E terá também, opcionalmente, um estado final. Por que opcionalmente? Porque eu posso ter uma atividade que ela sempre seja executada e fique sempre executando, ela nunca para. E posso ter vários estados, eu posso ter várias possibilidades de finalização dessa atividade. Então, por isso eu posso não ter nenhum ou ter muitos estados finais, ao contrário do estado inicial, da atividade inicial, que só pode uma. Em relação à transição, como eu disse para vocês anteriormente, é uma mudança entre as atividades. Então, aqui eu tenho uma atividade em que está um curso aberto para matrículas, e eu, dependendo de um evento, aqui está aberto para matrículas. Então, comecei o meu diagrama, abre-se as inscrições, o curso está aberto, quer dizer, número de estudantes, esse atributo passa a receber o número 0, por isso que tem uma barrinha, isso que determina uma ação. Então, eu tenho uma transição entre a atividade inicial com essa atividade. Nessa transição, é executada essa ação de atribuir 0 para o atributo número do estudante. Fica aqui o curso em aberto, tá? Aberto o curso para matrículas. Quando alguém clica no botão Inclui Estudante, então o que acontece? Nesse momento, há uma transição de uma atividade para ela mesmo, nesse caso, em que nessa atividade, o que vai acontecer? Vai somar o número do estudante, que antes era 0, vai passar mais 1, passa a ter 1. E faço isso 2, 3, 4, até que o número de estudantes seja igual a 30. Então, quando o número de estudantes for igual a 30, é uma condição de guarda,
passa a estar fechado. Então, entre a atividade, a transição entre a atividade aberta para o curso fechado, ela vai ocorrer essa transição quando eu tiver essa condição atendida. Então, a transição é a mudança de uma atividade para outra, seja ela da inicial para uma atividade ou de uma atividade para a final. E aí, nas transições, é que nós vamos ter eventos, condições de guardas e ou ações. Então, o que está em vermelho aqui são os eventos. Então, eu tenho uma disciplina, o colegiado vai passar essa disciplina para o colegiado para aprovação. Uma vez que esteja aprovado, inicia a abertura de matrícula, então todos são aprovados. Quando alguém disser, vamos começar a matrícula, inicializa o número de estudantes para 0, matrícula está aberta. E aí vai se incluindo estudantes, quer dizer, o evento inclui estudantes. Até quando? Até quando o número de estudantes for menor que 30. Porque quando for igual a 30, fecha as matrículas, estão encerradas. Ou a matrícula pode estar aberta e, por alguma razão, o coordenador acessa, executa esse evento chamado fechar ou cancelar o curso. E aí ele fecha. Então, eu tenho duas opções, duas possibilidades de ocorrer essa transição entre a matrícula aberta e a matrícula fechada. Ou é porque eu vou ter a capacidade máxima de estudantes atendida, quer dizer, número de estudantes igual a 30, ou porque vai ser forçada o encerramento dessa matrícula através do botão cancelar. Então, os eventos são nomes que vão estar aqui em cima da transição. As condições de guarda eu localizo porque elas sempre estão entre colchetes na UML. E as ações, elas são precedidas de uma barra. Então, aqui eu sei que número do estudante está inicializando com o número 0. Aqui, faltou aqui, está errado. Aqui seria uma barra em que número de estudante mais 1, né? Então, eu somo 1 ao número de estudante e assim por diante. Então, um evento é uma ocorrência que acontece na transição entre atividades. Uma condição de guarda é uma expressão booleana de valores de atributos que permitem a execução de uma transição apenas se a condição for verdadeira. E uma ação, que é esse precedido por uma barra, ela está associada à transição, em que ela é algo que ocorre muito rapidamente, ocorre na transição entre as atividades. Normalmente, uma ação é aquilo que não pode ser interrompido. E aí nós temos os nós de controles, que eu falei para vocês anteriormente, que é um outro tipo de elemento, né, que compõe o diagrama de atividade. Então, a ramificação, ela especifica caminhos alternativos, ela é representada por esse losango. Você tem ou o desvio ou decisão, que é quando ele abre essa ramificação, ou ela tem o que a gente chama de intercalação ou merge, que é quando ela volta para um único caminho. Então, a ramificação, basicamente, é quando você tem possibilidade de 2 ou mais caminhos, e a intercalação é que você quer dizer o seguinte, independente de qual caminho ele siga, né, ou de fluxos que sigam, ele pode voltar para um ponto em comum para seguir em frente. No caso da ramificação, é obrigatória a colocação de eventos ou da condição de guarda, mas que sejam mutuamente exclusivas, para que não tenha conflitos na transição, para saber de qual caminho que ele vai seguir nessa transição. Aqui tem um exemplo de ramificação, então veja, está esperando uma opção, tenho duas opções, se a opção for igual a 1, vai seguir esse caminho da esquerda, se a opção for 2, vai seguir o caminho da direita. Então perceba, opção sendo igual a 1, verdadeiro, inicia o processo 1, uma vez que o processo esteja iniciado, vai executar esse processo, uma vez que o processo esteja concluído, emitido o relatório, quando o relatório tiver concluído, terminado, encerra-se essa atividade, né? Mesma coisa se optar pelo caminho 2. Né? Aqui tem um outro exemplo, que é um fazer reservas. Também nós temos um diagrama com um estado inicial, aqui uma atividade inicial. Então, primeiramente, identifico o cliente,
Se o cliente, olha, nós podemos utilizar as notas para ajudar nas explicações, então, nesse caso aqui, se o cliente não existir, primeiramente registra o cliente. Então, se o cliente identificou, se deseja reservar uma passagem, vai verificar o espaço disponível. Se der tudo certo, tá ok, faz a reserva, anota lá, vai ter o livro de reservas, confirma a reserva, pronto. Terminou, fez a reserva do que ele estava querendo a passagem. Agora, ele identificou-se e não foi possível, né, o login e senha não foi correto, né, ele não conseguiu acessar o sistema, então a reserva é automaticamente cancelada. Ou então, reservou a passagem, verificou o espaço disponível, porém não tinha espaço disponível. Então, ele volta para cá, posso buscar um outro espaço, ou então sai por aqui porque houve uma falha de autenticação. E ainda tem a opção de que ou ele confirma a reserva ou ele cancela novamente, vem para cá. Então, veja, para eu economizar, né, ou para facilitar essa visualização do diagrama de atividades, nós fazemos essa representação aqui, que diminui a quantidade nesse caso, de estados finais. Claro, poderia ter colocado um estado final aqui e um estado final para autenticação, sim, porque é um diagrama pequeno, poderia ser feito dessa maneira, então não precisaria ter essa intercalação aqui, né, da ramificação, mas em diagramas mais complexos ele se torna bastante útil. O outro fluxo, que é o que a gente chama de fluxos concorrentes, outro nó de controle, é quando nós temos entre essas duas barras, são atividades que ocorrem de forma paralela ao mesmo tempo. Então, nós temos um que é de separação, que é a divisão de um único fluxo em dois ou mais fluxos concorrentes, que vão acontecer, então, em paralelo, e a junção ou sincronismo. Então, o momento em que eu faço a primeira barra, né, eu estou aqui dizendo, olha, a partir daqui, tudo que estiver abaixo dessa linha, ela vai acontecer em paralelo, como se fossem duas equipes trabalhando ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma missão e digo assim, equipe A, você vai verificar se esse produto está disponível no estoque, e a equipe 2, você vai verificar se esse cliente já está cadastrado. No momento em que as duas concluem essas atividades, quer dizer, quando eu sincronizo novamente essas atividades, eu vou ter o produto verificado se ele está disponível no estoque e eu vou verificar se o cliente está cadastrado. Quando essas duas situações acontecerem, aí ele segue, por isso que se chama sincronização. E é uma barra larga, né, com uma espessura mais larga. Ela pode aparecer nesse formato na horizontal ou mesmo na vertical. Aqui nós temos o mesmo exemplo anterior, mas em vez de usar ramificação, usando a concorrência e a sincronização, ou separação e junção. Então, veja, tem uma opção, então supondo que seja qualquer opção que seja escolhido, vai se iniciar o processo 1 e 2 ao mesmo tempo. Pode ser que esse daqui demore 1 minuto e esse demore 23 horas. Só vai emitir o relatório quando o processo 1 e o processo 2 estiverem concluídos. E aí, uma vez que o relatório esteja emitido, conclui-se esse diagrama de atividades. Percebam que nessas duas formas de nó de controle, então aqui eu tenho em azul o diagrama de atividades utilizando a concorrência, né, com o sincronização, e aqui em vermelho eu tenho a ramificação. Percebam que são situações diferenciadas, quer dizer, a leitura ela é diferente. Nesse exemplo em vermelho, você vai ter atividades sendo desenvolvidas ou pelo caminho 1 da esquerda ou pelo caminho 2 da direita. Nesse exemplo em azul, nós vamos ter
uma vez executada essa opção, os dois processos serão executados em paralelo, e aí só vai dar continuidade para esse relatório quando os dois estiverem. Então, aqui é um ou, aqui é e. Precisa ser o processo 1 e o processo 2 encerrados, concluídos, para que se emita o relatório. Aqui ainda tem uma outra forma de nós podermos encontrar diagramas de atividades ou de escrever o diagrama de atividades, que é você colocando uma opção, abrindo o sincronismo, porém, tanto o processo 1, quando ele executa e termina, encerra, ao mesmo tempo em que o processo 2 é concluído e encerra. Então, vejam, aqui nós não temos a sincronização. Os processos passam a ter caminhos separados, ocorrendo ao mesmo tempo, mas não tem uma junção dos processos depois num único caminho, como nós tínhamos no exemplo anterior. Então, pode acontecer também de termos esse tipo de situação. Aqui tem um exemplo, então, só para comparar essas duas situações, em que, se você está escolhendo a opção, eu tenho os dois processos acontecendo em paralelo, quando os dois estiverem encerrados, que vai emitir o relatório. Aqui não. Eu tenho a opção, os dois processos estão ocorrendo em paralelo. Porém, quando terminar o primeiro, aqui encerrou o lado do processo 1, o do processo 2 continua, emite o relatório e conclui a partir do relatório de formas independentes. Então, elas estão ocorrendo ao mesmo tempo, mas elas não têm uma sincronização. Por exemplo, em relação a um fluxo de trabalho, né, um diagrama de atividades associado à construção de uma casa, então é um exemplo bem hipotético. Vejam, nós temos um estado inicial, aqui uma atividade inicial. Então, primeiramente, supondo que você quer construir uma casa, vai selecionar um terreno. Uma vez que o terreno esteja comprado, passa para a próxima, há uma transição para a próxima atividade, em que se contrata um arquiteto. Uma vez que o arquiteto tenha sido escolhido, aí passa para a próxima atividade, quer dizer, uma transição para a próxima atividade, em que vai se desenvolver um plano. E uma vez que esse projeto esteja pronto, vai se fazer o orçamento. Se o orçamento for rejeitado, faz um novo plano, com um investimento menor. Se o plano for aprovado, vai contratar um engenheiro. Uma vez o engenheiro contratado, fazemos o orçamento dos custos. Se estiver reprovado, novo orçamento de custos. Se for aprovado, começa a executar a construção. Então, vamos supor que vai comprar tijolo, que vai, ao mesmo tempo, enquanto está aguardando a compra do tijolo, já vai fazendo uma compra, uma importação de portas para casa, vai contratando a equipe que vai trabalhar dentro dessa obra, vai verificando cores das paredes, né, comprando as tintas e assim por diante. Quando o tijolo tiver sido entregue, as portas tiverem sido entregues, quando todo o material tiver sido entregue, ou o que for necessário para começar a construir a casa, aí sim começa a construir a casa, e uma vez que a casa estiver pronta, encerra-se a atividade. Então, é um fluxo, obviamente, bem simplificado, mas demonstrando esses elementos que fazem parte do diagrama de atividades. Aqui nós temos um outro exemplo de um diagrama de atividades, em que é aquele do início da nossa aula. Então, um estado inicial, uma atividade inicial, né? Agora que você já conhece alguns principais elementos, fica mais fácil de fazer a leitura. Então, começa o diagrama pela atividade inicial, vai verificar, vai checar se o cliente possui crédito. Se for um cliente desconhecido, o vendedor é informado que o cliente não possui crédito. Ele checa o pagamento, se vai ser feito em dinheiro. Se não for em dinheiro, cancela. Se for em dinheiro, então emite o pedido ao vendedor para aprovação. O crédito, obviamente, vai ser aprovado, porque está sendo feito em espécie. E aí, nesse momento, o que acontece? Os processos vão acontecer em paralelo.
vai ser impressa a nota fiscal, o pedido vai ser encaminhado para a entrega para a transportadora e o estoque vai ser atualizado. Quando todos os 3 estiverem prontos, quer dizer, a nota já está impressa, já foi encaminhado à transportadora e o estoque foi atualizado, aí é que vai ser feita a entrega mesmo definitiva para o cliente. Agora, se nós temos que o cliente já é cadastrado, já é cliente dessa empresa, então vai comparar o crédito com o total do pedido. Então, se ele está fazendo um pedido de R$50 e ele tem um crédito de R$1.000, ok. Então, o pedido, ele tem um crédito automático, né? Informa o vendedor que a ordem excede o crédito, no caso aqui do crédito, desculpe, ser maior. E daí vai verificar se é pagamento em espécie, segue a mesma coisa, né? Se não, o crédito pode, então, emitir o pedido de venda e assim por diante. Então, o importante aqui é que, uma vez que feito o diagrama de atividades, faça uma leitura sempre desse diagrama para verificar se há se está sendo representada todas as diferentes possibilidades de atividades a serem desenvolvidas. Nós podemos ter, inclusive, num diagrama de atividades, ou melhor, utilizando o diagrama de atividades, nós podemos elaborar um diagrama mais completo com uma mistura de diagramas de atividades com os diagramas, por exemplo, de sequência. E aí você consegue fazer algo bem detalhado, principalmente em situações em que exigem essa complexidade para demonstração, para facilitar a visualização posterior. E aí nós temos um conceito chamado Swing Lane, que particiona essas atividades em grupos, dependendo do tipo dessa atividade, ou de onde essa atividade ela é executada. Então, eu posso ter atividades que são executadas, por exemplo, na secretaria de um curso, em sala de aula, dentro de do coordenação do curso, dentro do prédio da universidade, lá na Prograde, ou dentro da casa do estudante. Então, cada atividade, dependendo do local em que ela será executada, você vai colocando esses locais por raias. Tá? Cada um desses grupos, então, a gente chama de raias ou de swing lanes, e eles ficam separados, né, um do outro por essas linhas que aparecem aqui, similares, né, a uma raia de uma piscina de natação. E cada raia deve ter um único nome. Então, essa forma de demonstração de um diagrama de atividades, ele passa a ser interessante porque você consegue perceber quais são as unidades ou os atores mesmo, locais em que esses atores vão estar, os envolvidos no sistema, onde eles vão estar localizados e quais atividades eles irão desenvolver. Vejam que aqui a gente tem essa ideia de você colocando, né, iniciando o diagrama de atividades, como disse, sempre um estado inicial, e aí ele percorre pelos diversas raias, dependendo da posição em que ele se encontra. Não precisa ser feito dessa forma de cima para baixo, pode acontecer de voltar, ou de você ter uma forma de mostrar uma concorrência com linhas verticais, mas o importante é que você tenha, sempre que tiver essas aberturas de ramificações, as condições para que se faça esse fluxo de atividades de forma bastante fácil para quem está lendo. Aqui tem um outro exemplo em que nós temos, então, raias com o cliente, venda com a unidade de vendas e com o setor de estoque. Então, é o cliente que executa a atividade de comprar o produto, é no setor de vendas que se faz o processamento do pedido, no setor de estoques que se atualiza o estoque, no setor de vendas que posteriormente vai se cobrar desse cliente, e é o cliente que, obviamente, vai receber esse pedido na sua casa. Então, para essa visualização,
muito interessante se utilizar o Swim Lanes, porque você explica muito dessas atividades dependendo da unidade em que ela se encontra. Aqui um outro exemplo, então nós temos, da mesma forma, perceba uma atividade inicial, em que a partir dela você tem todo um fluxo ocorrendo, podendo ele ocorrer seguindo esse caminho da esquerda ou um caminho da direita e até uma conclusão, e percorrendo em diversas unidades diferentes, né, como aqui está sendo demonstrado. Então, a notação complementar, né, além dessas que são as obrigatórias que são utilizadas, existem algumas que são definidas para ajudar na representação do diagrama de atividade. Então, uma delas é usar a questão do alinhamento, né, ou região de expansão, e pelos conectores. Então, vou mostrar um exemplo. Então, aqui nós temos um estado, ou melhor, uma atividade que está alinhada à outra. Essa é a única condição em que nós vamos ter um diagrama, num diagrama de atividades, mais de um estado inicial. Por quê? Porque a gente considera que esse que está aqui em amarelinho, nesse quadro em amarelinho, é um diagrama de atividades. O que está aqui em verde é um outro diagrama de atividades, um segundo diagrama de atividades. E nós temos um diagrama de atividades maior que alinha esses outros dois e ele começa por aqui. Então, a leitura para esse diagrama é o seguinte, começa pelo mais externo das atividades iniciais, começa por aqui, e aí, então ele vai executar primeiro esse diagrama, começando por onde? Pelo diagrama, pelo estado inicial desse subdiagrama de atividades daqui. Então, é como se aqui eu tivesse o diagrama de atividades efetuar venda, aqui é um subdiagrama de atividades do efetuar venda, que é solicitar produtos. E aí eu tenho um fluxo que segue. Uma vez que esse fluxo conclua, ele vem para cá, para a próxima ramificação, em que pode cancelar ou pode seguir para o segundo diagrama de atividades, subdiagrama de atividades, que é efetuar o pagamento. Mais uma vez, voltou para cá, como ele está apontado para o diagrama maior, começa pelo estado inicial e continua. Caso essa seta do estado inicial estivesse apontando, deixa eu voltar aqui, direto para uma atividade, quer dizer, ao invés de eu ter daqui, abrindo para esse diagrama, né, viesse desse estado inicial direto a seta para verificar disponibilidade, não precisaria desse estado inicial. E também não teria sentido eu formar essa representação aqui. Nós fazemos essa representação porque ela pode se repetir em mais de uma vez. Ela pode aparecer em outros diagramas de atividades. Então, você pode dar um nome e aí repetir ela em outros, só demonstrando como se fosse uma única atividade, né? A atividade chamada solicitar produtos. E depois você coloca solicitar produtos em separado. Tá? Então, essa é a ideia do alinhamento. Você pode colocar toda ela expandida dessa maneira, ou aqui você só ter esse estado inicial, uma grande atividade chamada solicitar produtos, não é uma grande, mas uma atividade chamada solicitar produtos, e aí ele pode, ou vai para efetuar pagamento, ou cancela. Né? E aí se teria o detalhamento. Além disso, ainda, nós temos o que a gente chama de recebimento de mensagens. Então, a ideia do recebimento de mensagens, na verdade, é mais a anotação que vocês podem encontrar. Então, se vocês estão olhando um diagrama de atividades, até mesmo o diagrama de transição de estados, ele é similar, ele é feito da mesma forma. E vocês se deparam com uma representação como essa, ela significa que há um outro diagrama ou há um evento externo, por exemplo, como se fosse um sensor de temperatura, em que ele
se atingir uma determinada uma temperatura, ele para, ele manda uma mensagem que vai parar essa atividade, como se fosse um apito, por exemplo, nesse caso aqui. E aí ele para a atividade. Então, pode acontecer de que quando está processando, eu tenha um sinal, né, ou algum evento que acontece que ele para por aqui e encerra as atividades. Então, sempre que vocês encontrarem essa anotação, é porque veio, né, daqui pode vir uma informação externa ao diagrama de atividade. E também tem o contrário, o envio de mensagens. Então, aqui é indicado por essa forma, né, contrária, aquela côncava, essa aqui já com essa possibilidade de bico aqui de um pentagrama. E aí nós temos que, desse diagrama de atividades, ele envia uma mensagem para um outro objeto, seja ele qualquer. Pode ser um outro diagrama de atividades, pode ser para um outro sistema, pode ser para uma classe, pode ser para executar um diagrama de sequência. Então, é algo que é executado a partir desse diagrama de atividades. Bom, sobre o diagrama de atividades, as informações que nós temos a apresentar são essas. O importante é que se comece a fazer alguns diagramas, eu vou deixar alguns exercícios para que sejam feitos, e caso vocês queiram tirar dúvidas, nós tiraremos durante as aulas síncronas. Obrigada, até mais.